Beleza, pessoal? Tranquilo? Aqui Dreamback novamente trazendo mais uma videoaula aqui para vocês nessa estratégia de rompimento, avaliando no M5 as possíveis entradas. Como que vai ser aqui a avaliação, tá? Aqui utilizando aqui a relação aqui do M5, tá? Apenas o M5 no M2, apenas o M5 aqui para a gente estar avaliando as nossas entradas. Aqui a gente vamos estar estudando aqui o gráfico parado, tá? Que é tudo aqui dessa estratégia de rompimento, estratégia na prática que a gente vai estar fazendo na prática, no óbvio, tá? Então basicamente aqui você tem dois tipos de gráficos aqui, tá? Tanto o mini índice quanto o mini dólar. Vamos começar aqui na explicação aqui, tá? Do mini índice. Basicamente aqui, o rompimento que você vai estar entrando, tá? Nessa questão, são esses tipos aqui de rompimento, né? Quando você tem aqui as três velas, rompimento, confirmação e continuação. Entretanto, acontece algumas singularidades que vêm, tá? Velas de baixa voltando a romper, tá? Tanto a relação aqui, tá? Da nossa segunda vela aqui de confirmação, né, o preço de abertura dela, e voltando a romper também o topo, tá, que foi rompido, e voltando a romper o fundo, tá? E aí, aonde que a gente vai estar, né? Por exemplo, basicamente saindo das entradas, né? Como que a gente vai estar aqui, basicamente saindo das entradas, né? Se você entrou comprado aqui, como que você vai estar saindo, tá, num tipo de operação dessa aqui? Será que você vai estar saindo basicamente aqui dessa segunda vela de alta? Será que você vai estar saindo aqui quando essa vela de baixa romper esse topo, essa sua marcação? Será que você vai estar saindo quando o mercado está voltando a romper, tá, o fundo? Então, como assim, né? Então basicamente que você teve esse fundo, né? Então antes desse fundo aqui você teve o topo, tá? Então aqui você tem um topo aqui que foi rompido, tá? Basicamente, ó, então aqui, então o mercado aqui ele acaba voltando a romper, tá? Então aqui você já tem um topo, você já tem um fundo, o mercado acaba aqui te confirmando, você entra comprado. Entretanto, a vela aqui ela volta a romper a segunda vela aqui de baixo, tá? Volta a romper também o topo, da marcação do topo, e também volta a romper, por exemplo, o fundo. E aí você vai estar saindo, vai estar entrando. Então isso aqui você tem que estar prestando atenção. Tem que ter um pouco de sorte se essa vela só, essa única vela aqui de baixo, se ela não for romper direto o fundo, porque na realidade a nossa compra vai estar aqui, o nosso stop vai estar aqui. Então vamos lá. Basicamente aqui, tá, na relação aqui do topo, tá, tanto a relação do fundo, vamos explicar o topo aqui primeiro. Então aqui você entrou comprado aqui e a vela desce. Se a vela já descer no princípio, já rompendo a abertura aqui dessa segunda vela de alta, a gente vai estar saindo da operação, tá? Então essa primeira já vai estar saindo, ok? Beleza. Você saiu da operação. Tem como estar entrando vendido? Ainda não. Por quê? Tem esse topo aqui, tá? Tem esse topo aqui que o mercado vai ter que estar rompendo, tá? Então, por exemplo, aqui essa segunda vela já acaba rompendo o topo, então ela já rompeu o topo, tá? Desse rompimento de alta. E depois disso, ao mesmo tempo, você tem o fundo que o mercado já deixou, tá? Então aqui vela de baixa, vela de alta, topo, vela de alta e vela de baixa, tá? Então basicamente aqui, então essa vela já rompeu essas duas. O que que vai estar fazendo? Você pode estar entrando vendido, tá? Mas caso que, se essa vela de baixa aqui você bater o fundo, o mais recomendado é que ela te confirme mais duas velas aqui, né? Então você entra com rompimento de baixa, rompimento, confirmação e continuação. Você vai estar entrando aqui na quarta vela. Mas se você quiser entrar antecipado, você pode estar entrando aqui, tá, nessa terceira vela, porque a primeira já rompeu a segunda já rompeu o topo, tá? E junto com essa segunda aqui também já rompeu o fundo, tá? Então aqui já pode estar entrando. Caso o mercado volte a subir, na realidade, então o mercado você vai estar saindo, obviamente, tá? Outra coisa, a vela de alta vai ter que estar rompendo. Então isso aqui que acontece, ó. A vela aqui vai ter que estar rompendo esse fundo novamente, tá? Vai ter que estar rompendo aqui essa vela de rompimento e também vai estar rompendo aqui, tá, esse topo. Quando não acontece, basicamente, tá, esse rompimento de alta, você entra aqui também na questão do rompimento de baixa. Então aqui você entraria vendido aqui na quarta vela, nesse rompimento aqui, só que acontece que vem essa vela de alta, acaba voltando a romper, tá? É a segunda vela de baixa, tá, o preço de abertura. E logo após aqui você, um exemplo, você já tem um topo, tá? Então basicamente você vai estar saindo da operação só por causa que o preço voltou a romper aqui, tá, a segunda vela de baixa. Então só por causa desse princípio aqui você já vai estar saindo, tá? E para estar entrando comprado, na realidade você vai estar entrando comprado só quando o mercado romper o topo aqui, ou quando
tá? Ou quando o mercado, ele, dentro desse rompimento de baixa aqui, fazer o que? Fazer mais um rompimento de alta, tá? Então dentro desse rompimento de baixa, o mercado acabar fazendo aí mais um rompimento de alta, aí sim você pode estar entrando comprado, tá? Isso é antes dele estar tocando aqui, então basicamente você pode estar entrando, isso compensa também. No rompimento de alta é a mesma coisa, tá? Então aqui você tem, né, fazer tudo certinho, aqui você tem esse topo, né, que aí vem essa vela de alta, acaba rompendo, você acaba entrando, né, na quarta vela, aí o mercado vem subindo, depois ele acaba rompendo aqui, essa segunda vela você acaba saindo, tá? E aqui o mercado acaba voltando aqui a romper esse topo que foi rompido, sua marcação, só que você vê que o fundo aqui para ele voltar aqui, tá lá embaixo, aí você fala, por que eu vou fazer aqui, ou será que eu vou estar esperando? Não, se o mercado voltar e dentro dessa região aqui, tá? Depois que ele rompeu o topo, depois que ele rompeu a marcação do topo, ele fazer, tá? Ele acabar fazendo aqui, tá? O rompimento de baixa, tá? Então esse rompimento de baixa foi feito dentro do rompimento de alta, tá? Dentro do corpo de alta, aqui você também pode estar entrando vendido, tá? Porque aqui que vai ser também a sua jogada. E se aqui te confirmar uma vela de baixa, ele tem grande chance de estar buscando a relação do seu alvo, tá? Então basicamente aqui você pode entrar comprado. Então basicamente aqui você sabe que tem um rompimento de alta aqui, então aqui você vai estar entrando comprado, tá? E depois disso o mercado aqui ele continua subindo, então maravilha, né? Infelizmente ele não chegou a tocar no nosso alvo aqui, que foi, né, aqui no caso meu 350 pontos, tá? Mas ele não chegou a tocar no nosso alvo, que é o 61, tá? Infelizmente aconteceu isso. Então o que a gente vai estar fazendo? O que a gente vai estar fazendo nesse princípio aí? É simples, tá? Quando acontece isso, basicamente você tem uma compra aqui, como o mercado tinha subido, que ele já ia pegar meu stop gain, né? E é só essa vela aqui de baixo aqui, ela acabou rompendo a segunda vela, então que já tem primeira confirmação, acabou rompendo o topo e também acabou rompendo o fundo. A partir daí pode estar entrando vendido, tá? Então para estar entrando vendido, você pega aqui, tá? Você pode estar pegando só ela aqui e para estar jogando o 61 em cima dela, tá? Então quando acontece isso, você pega o topo até essa vela aqui que rompeu, ok? Você pode estar fazendo isso, tá? Não rompeu, pegou tudo certinho, tranquilo. E você pode estar fazendo também a relação do topo e fundo, tá? Então aqui você tem um topo, aqui você tem um fundo e pode estar jogando lá também, que o preço também vai lá, tá? Pode ver que o preço ele foi caindo aqui dessa maneira. Como que você vai estar gerenciando a operação, tá? Aqui no mini índice no caso. Você pode ver aqui, o mercado acabou de fazer um rompimento falso de baixa, tá? Então aqui ele acabou rompendo a segunda vela, tá? De baixa, beleza? Você tem a primeira confirmação, você tem a segunda confirmação que ele também acabou rompendo aqui, tá? O fundo, voltou a romper o fundo aqui. Então rompeu o fundo de baixo, rompeu o fundo aqui, tá? Alta. E você só teria que entrar comprado aqui em cima, ou caso o mercado tivesse feito aqui um rompimento de alta. Como que ele não fez, o preço ele vai continuar a caindo, entendeu? Então aqui foi quase reversão. Aqui embaixo acontece o que é? Acontece o rompimento de baixa novamente, tá? Nesse rompimento de baixa, ele te confirma com as três velas: rompimento, confirmação e continuação. Então você pode ver que essa segunda vela aqui de baixa, ela foi rompida, tá? Então aqui basicamente aqui você vai estar demarcando novamente aqui, ó, a segunda vela aqui, tá? Ó, a segunda vela, opa, segunda vela essa aqui foi rompida, então já tem uma confirmação, tá? Logo após o fundo também foi confirmado, tá? E a vela de alta também confirmou. Então quando acontece isso, olha, você pode ver que ele deixou o que? Ele deixou aquele vazio lá. Então você pode pegar o fundo aqui até o 61, tá? Que o preço ele vai estar buscando, assim, tá? Então quando não acontecer um rompimento de baixa dentro de um rompimento de alta, então por exemplo que você tem um rompimento de alta e você pode ver que não aconteceu um rompimento de baixa aqui, por exemplo, né? Aconteceu, ó, por exemplo, você tem a linha aqui, né? A vela acabou voltando, então você não teve um rompimento de baixa dentro do rompimento de alta. Quando você não tem isso, apenas o que? Apenas um rompimento aqui na segunda vela de alta, rompimento aqui do topo e rompimento do fundo, você pode estar buscando aqui o que? Você pode estar pegando, tá? O topo, tá? Você pega o topo anterior ao fechamento dessa vela que acabou rompendo aqui o fundo, porque o mercado ele tem grandes chances aí de reverter, prestando sempre atenção nesse último fundo que ela rompe. Por quê? Que você tem a confirmação aqui da segunda vela, você tem a confirmação do topo que voltou a ser rompido, tá? E você tem a confirmação aqui desse fundo. Porém, se essa vela aqui fechasse de alta, nada feito, tá? Aí a gente não vai estar entrando vendido, tudo bem? Ou se você entrar vendido, você vai ter que estar saindo, tá? Então aqui o que acontece, ó, aqui você teve o fundo, né? Aqui você tem, ó, primeira vela rompimento,
confirmação e continuação. Então você pode ver que a vela aqui, a segunda vela de baixa foi rompida, junto com o fundo, e também o topo foi rompido. Se a vela tivesse nos dado aqui um rompimento aqui de alta, aqui dentro desse rompimento de baixa, a gente estaria marcando só esse rompimento de alta. Porém, o mercado aqui acaba voltando, né, acaba te confirmando aqui. Então o que você vai estar fazendo? Você puxa do fundo, tá? Presta atenção, pessoal, você puxa do fundo ao topo, tá? Tá prestando atenção? Tá? Então basicamente é isso aqui, ó. Você puxa do topo anterior ao fundo, tá? E aqui é a mesma coisa, ó. Aqui é o seguinte, ó, você puxa do fundo ao topo que foi rompido, tá? Você puxa do topo ao fundo que foi rompido. Tá? Então aqui você entraria aqui comprado, tá? Porque ela voltou a romper e buscou ali os 300 e poucos pontos, tá? A partir daí o preço, você pode ver que ele deu, né, aquele embate aqui e ficou horrível, né? Mas vamos ver o motivo que aconteceu isso, tá? Já está 13 minutos aqui de vídeo. Então aqui você teve, né, esse topo, né? Esse topo ele foi rompido, né? Você pode ver que a segunda vela aqui rompeu a segunda vela de alta, também acabou rompendo o fundo, tá? E aqui o que acontece? Aqui ela acaba fazendo, e aqui você só entraria vendido aqui embaixo nesse fundo. Porém, dentro desse rompimento de alta aqui, tá? Aconteceu que o rompimento de baixo. Então aqui você já poderia estar entrando também nesse rompimento de baixo, ó, tá? E foi também no seu alvo lá, tá? Aqui você deixa aqui, né, a vela aqui no fundo ou no preço de abertura, tá bom? Então basicamente é isso. Então você teve esse rompimento aqui de baixa acontecendo, tá? Aqui no caso você teve esse rompimento de baixa, mas acontece aqui um tipo de reversão. Então a vela de alta acabou rompendo a segunda vela, acabou rompendo o fundo e também acabou rompendo o topo. Você pode entrar comprado? Pode, mas se caso vier uma vela de baixa voltando a romper, você vai estar saindo. Então aqui no caso, né, é um exemplo que eu entraria vendido aqui, né, ia tomar um impacto aqui, mas depois essa vela acabou nos confirmando. Então aqui você poderia entrar pesado aí para recuperar, tá? Analisando aqui o mini índice, tá? Então aqui você tem no mini índice aqui o rompimento de baixa, tá? Então aqui você teve um rompimento de baixa aqui que o mercado chegou, tá, a tocar no seu 161, tá? Então aqui administrando a operação, você teve esse fundo, tá tranquilo também. Você teve essa segunda vela aqui de baixa e antes e depois disso você teve mais um fundo com rompimento de baixa e teve algumas aqui questões que você teria que estar analisando, tá? Vamos lá. Basicamente aqui nesse fundo que teve, tá? Nesse fundo que teve, você teve esse rompimento aqui de baixa, confirmou, tá? Você teve esse rompimento aqui no fundo que também chegou a confirmar, tá? E junto também você teve o rompimento. E aqui no caso ele rompeu o fundo. Pera aí, ele rompeu o fundo, que teria que estar rompendo esse topo. Porém ele não rompeu o topo. O mercado voltou a cair, tá? Então aqui você teve a confirmação do fundo da segunda vela, você teve a confirmação aqui do fundo, tá? E o topo seria aqui, tá? Então se ele fechasse de alta aqui, teria grande probabilidade do mercado voltar a subir. Mas graças a Deus ele voltou a cair. Basicamente aqui nesse tipo de reversão. Mas por que o mercado volta a subir, né? Como vocês estão analisando lá, é simples, tá? Aqui você vai administrando a operação. Então aqui você teve mais um fundo, mais as 3 velas aqui, tá? Então aqui você, aí o mercado continua caindo e aqui você teve mais um fundo rompido com topo e o rompimento aqui de baixo, tá? Então aqui você teve o rompimento da segunda vela confirmado, do topo, do fundo confirmado e do topo confirmado. Então aqui você já poderia estar entrando comprado, tá? Então aqui você pega esse fundo até esse topo, tá? Então o mercado tem grande chance aí de estar respeitando essa singularidade aí do mercado, tá? Então isso aí é bacana. Isso aí, pessoal, a videoaula foi essa, tá? Não tem grandes avaliações. Aqui você tem a mesma coisa, tá? Aqui foi a mesma coisa, você teve um topo aqui que teve um rompimento, né? Logo após aqui você teve um rompimento aqui de baixo acontecendo, acabou rompendo aqui essa segunda vela de alta, acabou rompendo o topo, então 2 confirmações e também acabou rompendo o fundo. A gente poderia estar entrando vendido aí. Entretanto, a vela de alta voltou a romper. Então quando ela volta a romper, você pode estar saindo da operação, tá? Por quê? Porque indica que o mercado aqui ele pode voltar a, então esse fundo aqui também ele foi feito com um rompimento falso de baixo, tá? Então essa vela de alta ela volta a romper, né? Te confirma aqui o rompimento da segunda vela, o rompimento aqui do fundo, tá? E teria que te confirmar uma vela de um rompimento de alta aqui no topo. Mas antes disso, como eu te falei, pode estar surgindo um rompimento
de alta. Então esse rompimento de alta aconteceu dentro do rompimento de baixa, tá? E também acabou ocasionando aí a questão do win. Lá em cima o mercado acabou te dando a questão da reversão, tá? A reversão aqui foi o seguinte: você teve esse fundo, rompimento, continuação, confirmação e continuação. Ele acabou também te dando aqui uma reversão linda, que ele acabou também tocando no seu alvo. Aqui, para vocês terem uma noção do que aconteceu, que foi o seguinte, ó, nesse topo aqui que foi feito, que acabou até dando de confirmação, o mercado que acabou te dando um rompimento falso, tá? Só que esse rompimento falso aqui, o mercado ele só iria voltar a cair caso formasse aqui um rompimento de baixa ou caso ele rompesse aqui. Um exemplo aqui, que se eu saísse aqui, beleza, eu saí porque o mercado voltou aqui, certo? Beleza. A partir daí, o que a gente vai estar fazendo, tá? A gente vai estar vendo aqui mais uma oportunidade do mercado, ou se o mercado vai voltar a subir aqui. Então ele que acabou te confirmando, você poderia estar entrando comprado aí também, que deu bom, tá? Então basicamente foi isso aí, essa foi a videoaula da estratégia de rompimento avaliando M5 as possíveis entradas.